Olá, amigos do Diário Gaúcho. Estamos aqui para mais um ao vivo no Facebook do Diário Gaúcho. E hoje vai ser um bate-papo com o juiz do trabalho e presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a Matra, o juiz Rodrigo Trindade de Souza. O gancho do nosso bate-papo de hoje é uma matéria que foi publicada no Diário Gaúcho sobre relações de trabalho entre patrões e empregados, né? Com o gancho da campanha Eu Empregada Doméstica. Uma ex-empregada doméstica de Santos, em São Paulo, começou a publicar depoimentos na sua página no Facebook, contando situações que ela enfrentou enquanto era empregada doméstica. E isso acabou incentivando outras pessoas a também mandarem para ela seus relatos, né? Aqui na matéria do Diário Gaúcho, a gente reuniu seis situações de abuso, né, em que patrões, na relação de patrões e empregados. Eu vou ler algumas situações e o juiz vai comentar e tirar dúvidas também. Os leitores podem comentar no nosso ao vivo, mandar perguntas que, na medida do possível, a gente vai respondendo aqui. Olá, doutor Rodrigo. A primeira questão que chamou a atenção da reportagem foi o seguinte depoimento. Você foi contratada para cozinhar para a minha família e não para você. Traga marmita e um par de talheres. Há algum dispositivo na lei que estabeleça essa relação de alimentação entre a doméstica e o patrão? Bom, não existe nada na lei que estabeleça uma obrigação para o empregador doméstico de fornecer alimentação para o seu empregado doméstico. Mas caso o empregador faça o fornecimento dessa alimentação, ele não pode nem cobrar do empregado o valor da alimentação, nem pode descontar do salário dele essa alimentação. Então é isso que a lei determina. Perfeito. E esse acordo deve ser feito... As partes, quando elas firmam o seu contrato de emprego, quando a empregada doméstica começa a trabalhar com a sua patroa lá na casa, eles devem acordar, devem estabelecer, olha, a patroa vai fornecer alimentação ou não vai fornecer. Se a patroa disser, olha, eu vou te fornecer alimentação, essa alimentação obrigatoriamente tem que ser suficiente para as necessidades alimentares, né, da funcionária e tem de ser de boa qualidade. E a questão de não misturar talheres, isso é algo, pelo menos, inadequado? Me parece que isso é bastante inadequado, né? Não existe nenhuma... também não existe nada na lei que diga que o talher deve ser o mesmo, mas aí a gente tem que aplicar o bom senso. Né? Qual é o motivo da empregada não poder utilizar os mesmos talheres da patroa? Me parece que isso é uma ideia equivocada de higiene, uma ideia equivocada de que a empregada teria menos higiene que a patroa, o que de toda forma me parece um preconceito injustificado. Nos depoimentos eu vi que tem muitos relatos de patrões que exigiam que as refeições fossem feitas no quintal, fora da cozinha, ou não junto com a família, ou no próprio quartinho da empregada. Sim, me parece que isso, mais uma vez, a lei não faz esse tipo de previsão, mas a gente precisa interpretar se isso é correto ou não. Me parece que essa prática da patroa é uma prática que tem o objetivo de causar uma indignificação. O local de trabalho e o local de refeições deve ser um local com a higiene adequada, um local adequado para consumir refeição. Não me parece que comer dentro do quarto é um local adequado. Então, o empregado, ele tem direito a fazer a refeição num lugar digno, assim como a família, né? Perfeito, exatamente. Perfeito. Vamos aqui a mais um relato que está na reportagem de hoje do Diário Gaúcho. Quando a patroa saía, o patrão ficava andando de cueca pela casa, se tocava e dizia que eu tinha cara de vagabunda. Mas que barbaridade, né? Isso é uma situação típica do que a gente chama de assédio sexual, que é um empregador se valer da sua situação hierárquica superior para buscar favores sexuais da funcionária. Isso, além de crime, é passível de indenização de dano moral. Nessa situação, eu recomendo que a empregada não se submeta a isso, reconheça isso como uma falta da empresa e busque seus direitos. Se reconheça o contrato extinto, porque reconheça que não pode mais continuar trabalhando lá naquela casa, porque as condições de trabalho não são saudáveis. Ninguém deve trabalhar num lugar em que se sinta sexualmente constrangido. E o que
o empregado, a empregada pode fazer nesse momento? Muitas mulheres, eu acredito que ficam até sem reação, né? De fato, ficam sem reação mesmo, e isso é muito comum, lamentavelmente, principalmente em situações de trabalho que é muito assimétrico, né? Ou seja, existe uma relação hierárquica muito intensa do trabalho doméstico, do patrão com a empregada doméstica. Nessa situação, a empregada deve reconhecer o seu contrato como extinto e ir embora, não aceitar esse tipo de postura. Não é uma postura adequada. E como é que se prova uma situação assim, né? Como é que a empregada pode se sentir incentivada a denunciar, muitas vezes tendo a dificuldade de provar uma situação dessa? De fato. As situações de assédio sexual sempre são situações muito difíceis de serem comprovadas, porque o assediador sexual é essencialmente um covarde. Ele sabe que está fazendo errado e, portanto, ele não faz à vista de outras pessoas, faz as escondidas. Nessa situação aqui, ele fazia de forma escondida também, apenas se exibindo, se mostrando para a sua funcionária. E, de fato, é uma situação difícil de comprovar. Mas todos os meios de prova, todas as formas de comprovar são possíveis. Normalmente, isso se demonstra com depoimento testemunhal e, não raro, acontece do assediador sexual a fazer o seu assédio, fazer suas investidas com mensagem de WhatsApp, com e-mail, com telefonema. Então, a funcionária pode gravar, dar um print na tela do WhatsApp, grava no celular o que está acontecendo. Agora, com o smartphone, é muito comum e muito fácil fazer esse meio de prova. Então, todos os meios de prova são possíveis, devem ser apresentados, porque não é uma situação aceitável. Ok. Outro relato que está na matéria é: um dos dias mais constrangedores da minha vida foi ter que ir uniformizada de babá a uma festa de casamento. Além da noiva, somente eu vestia branco, para deixar claro que para os presentes, né, que eu não era convidada. Sim, essa é mais uma situação que não existe uma regra específica na lei. A lei não cria nenhuma obrigatoriedade de que a trabalhadora doméstica deva atuar uniformizada, nem há uma vedação para que o trabalho não seja uniformizado. Mas me parece que nessa situação o objetivo foi de constranger realmente a funcionária. Foi mostrar para os convidados que aquela pessoa ali não era convidada, ela estava ali a trabalho. Se a funcionária se sentir constrangida, humilhada com isso, me parece que ela não deve se submeter a essa situação. E como é que o trabalhador aí também serve para qualquer área de atuação? Como é que o trabalhador se manifesta para o seu patrão que ele não está à vontade com uma determinada situação? Como ter esse contato e falar para o patrão? Claro. É importante que o trabalhador doméstico, a empregada doméstica, busque o diálogo com o seu patrão. A gente tem práticas já antigas do trabalho doméstico que são inadequadas, mas são culturalmente ainda aceitas em muitos meios. Então, é importante que o empregado doméstico informe o patrão: olha, isso não está bom, não estou gostando desse jeito, vamos negociar, vamos tentar melhorar a nossa prática. Caso o empregador, de fato, não queira melhorar, não queira alterar a prática, aí sim o empregado doméstico pode se valer das alternativas que a lei lhe dá. E o empregado não está sujeito a nenhuma punição por ter sido sincero com o patrão, né? Absolutamente. Não tá. O empregado jamais vai ser punido, jamais deve ser punido pelo patrão, simplesmente porque manifestou que não estava gostando de algo. Ao contrário, acho que o empregado tem que ser estimulado pelo patrão a manifestar, a dizer que isso e aquilo não estão bem e tentar melhorar, tentar continuar no emprego da forma mais saudável, mais correta. Perfeito. Agora eu vou começar a ler perguntas de leitores que estão chegando desde ontem pelas nossas redes sociais. Também convido os leitores a mandarem suas dúvidas, né, sobre assédio moral, alguma dúvida sobre questão trabalhista que quiser mandar pelas nossas redes sociais e pelo WhatsApp. A Marta, do bairro Navegantes, mandou o seguinte: minha dúvida sobre os direitos dos trabalhadores é a seguinte: quando comecei a trabalhar, a empresa fez assinar um termo no qual eu não iria me disponibilizar vale transporte, mas isso é um direito meu, pois moro no mesmo bairro onde trabalho, porém dá uma caminhada de 20 minutos. Bom, aí para Marta, ela está correta, está reconhecendo, ela sabe que o vale transporte é um direito dela.
O empregado não tem nenhuma obrigatoriedade de abrir mão do vale transporte. Mas nesse caso específico, a gente tem que avaliar o seguinte: a Marta realmente ela quer o vale transporte e vai pegar a condução? Porque o vale transporte é descontado também em parte do funcionário. Se a Marta quiser o vale transporte, 6% do valor dele vai ser descontado da Marta. Ela tem que estar ciente disso. Ela tem que estar ciente. Será que para a Marta não é melhor ela ir caminhando e não ter os 6%? É a opção dela. Se ela quiser ir caminhando, ela não vai ter descontado 6%. Se ela quiser pegar o vale transporte, vai pegar o transporte coletivo, a patroa tem que entregar o vale transporte, mas ela vai ter descontado. E o fato dela ter assinado esse termo antes, não... Esse termo, apesar de assinado, pode haver o reconhecimento que ele foi assinado por coação. Ninguém pode considerar como válido assinar um documento que signifique abrir mão dos seus direitos. Então, a Justiça do Trabalho, de forma muito corriqueira, muito comum, pode dizer que, apesar de assinado o documento, ele não foi assinado com a intenção realmente de não receber o vale-transporte. Mas foi coagido, foi obrigado, né? O empregador disse, pode ter acontecido isso, né? Ou tu assina o documento ou tu não vai ser empregado. Nessa situação, o documento não é válido. Perfeito. A Denise Maier. Oi, Rodrigo. Trabalhava em uma empresa há 1 ano e 9 meses e adquiriu uma doença chamada Síndrome do Túnel de Carpo e estava fazendo fisioterapia. Fui demitida agora no dia 21 de julho e eles poderiam ter me mandado para a rua, eu estando em tratamento? Ela pergunta. Assim, Denise, se realmente a doença foi adquirida como resultado do trabalho, a síndrome do túnel de carpo é uma doença que se adquire normalmente por movimentos repetitivos, uma doença que costuma estar relacionada ao mundo do trabalho. Se essa doença foi adquirida em razão do trabalho, foi a rotina de trabalho que produziu a doença, trata-se de um acidente do trabalho. Funcionário acidentado no trabalho, que está em tratamento do seu acidente, não pode ser despedido. Perfeito. Uma pergunta que chegou agora pelo WhatsApp. Pergunta via WhatsApp. Minha irmã trabalha há 23 anos na mesma casa, só que há 2 anos o casal se separou e ela continuou trabalhando, sendo que 3 vezes por semana, com ela e 2 com ele, né? Com o mesmo salário. Isso está correto? A leitora não se identificou. Isso é uma situação que é uma situação cada vez mais recente, né? Por essas hipóteses de separação dos casais e uma espécie de separação do empregado também. Nessa hipótese, não existe mais uma mesma entidade familiar. Não existe mais uma família, o casal separou, cada um foi para o seu lado. O contrato de trabalho também tem que se separar. Então, nessa hipótese, nós temos 2 contratos de trabalho. Um empregado não pode ter 2 patrões, pelo menos dentro de um mesmo contrato. Ele vai ter 2 patrões se houver 2 contratos de trabalho. Aqui nós temos uma situação irregular, temos que firmar um segundo contrato de trabalho com o outro dos cônjuges, o marido com a ex-marido. E até porque o deslocamento dela provavelmente mudou, né? Se tem uma casa a mais para ir... Imagino que sim, exatamente. Ela vai ter que ter 2 salários, vai ter que ter 2 registros de carteira de trabalho, porque vai ter 2 patrões. Perfeito. A Gabriela Cruz nos mandou ontem uma dúvida. Ela trabalha há 1 ano na empresa do pai, sem carteira assinada, né? Ela está insatisfeita, pois trabalha muito, recebe pouco, e o pai dela meu pai não quer assinar minha carteira, sendo que preciso do emprego, pois tem um filho de 2 anos para criar. O pai dela acaba abusando disso, é o que ela diz aqui. Se eu sair do trabalho, tenho direito a receber meus direitos, mesmo trabalhando em empresa familiar? É a pergunta da Gabriela Cruz. Interessante a pergunta da Gabriela. Quando um filho trabalha para o pai ou trabalha para a mãe, ou seja, trabalha dentro de uma entidade familiar, dentro de uma empresa familiar, a presunção que a gente tem é que não existe um contrato de trabalho, não existe uma relação de emprego. O que existe é a comunhão de esforços dentro de uma mesma família para alcançar o seu objetivo empresarial. Mas nessa situação específica, me parece que essa moça ela tem uma relação muito mais profissional com seu pai, pelo menos dentro da empresa, que uma relação familiar. Não existe nenhum impedimento de que se reconheça uma relação de emprego entre pai e filho. Não é uma situação comum, não é uma situação fácil de comprovar, mas é possível de se reconhecer. Então, no caso aqui, me parece que
há indícios bastante fortes de que haja uma relação de emprego e é possível que ela busque que a carteira de trabalho dela seja registrada como empregada, sem dúvida. Perfeito. Mas assim, e ela tem direito a receber, acho que ela está preocupada aqui com o seguro-desemprego, esses direitos trabalhistas depois se ela for sair. Sim, se for e ela reconhecido, não tem carteira assinada. entendi, mas se for reconhecido o vínculo de emprego judicialmente, ou o próprio pai resolver registrar a carteira de trabalho dela dizendo que o contrato iniciou há alguns meses, nessa situação ela vai ter direito ao seguro-desemprego, vai haver recolhimento, tem que ter recolhimento de previdência, vai ter que ter recolhimento de fundo de garantia e uma das consequências vai ser que a funcionária vai ter direito a todos os benefícios previdenciários, seguro-desemprego, todos os benefícios previstos na lei. Perfeito. E agora voltando à questão do assédio moral, como é que o trabalhador identifica que isso está ocorrendo dentro do seu ambiente de trabalho? Sim. O assédio moral parece que é o grande mal do século XXI, ou pelo menos a partir do século XXI, final do século XX, passou a reconhecer que algumas práticas aplicadas em algumas empresas eram inadequadas. O assédio moral ocorre quando há uma tentativa de desestabilização do ambiente de trabalho, promovendo indignidade, promovendo humilhação do funcionário, para fazer com que o ambiente seja incompatível, que as pessoas não aguentem mais trabalhar naquele local. Todos os meios de prova são normalmente utilizados, todas as formas de provar são utilizadas, podem ser utilizadas para comprovar isso. Com depoimento testemunhal, com e-mail, com mensagens de WhatsApp, todos os meios de prova podem ser utilizados para demonstrar que a prática da empresa é inadequada, se busca desestabilizar, se busca humilhar o funcionário. Inclusive gravações. Por certo, gravações também são muito importantes para isso, né? Com o celular é muito fácil hoje em dia a gente fazer gravação. E hoje, o Rodrigo, não tem uma atividade específica que isso aconteça mais. Tu acredita que isso está generalizado em todas as atividades? Eu acredito que o assédio moral sempre existiu. O que acontece agora é que se conseguiu identificar essa prática e sistematizar, dizer o que é o assédio moral e se criar uma cultura, principalmente dentro do judiciário, de dizer, olha, essa prática, apesar de ela ser comum, ela é inadequada. Então, é cada vez mais comum isso, mas a gente vê bastante assédio moral em bancários, em professores e também em empregados domésticos, é bastante comum. Então, o assédio, para o pessoal conseguir identificar, é quando o trabalhador é desestabilizado por alguma ação, alguma atitude, alguma fala do patrão. Exato. Situações bem específicas. Fazer com que o funcionário dá apelidos para o funcionário, apelidos jocosos com o objetivo de humilhar o funcionário. Colocar o funcionário para fazer atividades menores do que aquelas que ele foi contratado, para que todos os colegas vejam ele como funcionário de menor potencial, de menor habilidade. Fazer com que o funcionário fique trabalhando numa sala com pouca ventilação, isolado, como forma também de humilhar ele e criar um ambiente de trabalho ruim. Todas essas práticas são reconhecidas como de assédio moral, são inadequadas, são erradas e podem ser punidas, devem ser punidas com indenização de dano moral. E pode haver, inclusive, assédio moral entre colegas? Verdade, isso a gente chama de assédio moral horizontal. Em tese, sim, é possível. E é importante que o patrão consiga identificar essas situações. Ainda que o assédio moral, ainda que as práticas de humilhação sejam produzidas por colegas, sem uma relação de hierarquia, sem que um seja chefe do outro, cumpre ao empregador, ao dono da empresa, trabalhar para que o ambiente de trabalho seja saudável. Não é saudável um ambiente de trabalho em que um colega tenha a prática de humilhar outros. Então, o empregador tem a obrigação de impedir que isso aconteça também. O empregado pode ir reclamar, avisar o seu patrão de que está sofrendo por essa situação. Exatamente. Se espera que o empregado busque o diálogo e busque informar o patrão, né? Em empresas muito grandes, o dono do empreendimento, o responsável por coibir essas práticas, às vezes fica distante, fica em outro andar, em outra cidade, né? São empresas muito grandes. Então, se espera que o empregado informe que essa prática está ocorrendo e busque o conserto, demonstre o seu descontentamento e faça com que seu empregador trabalhe pelo conserto. Rodrigo, e o primeiro passo é esse, tentar o diálogo para, se não der certo, depois ir buscar ajuda na justiça? Exatamente. A busca de conserto da situação ou de indenização pelo que está acontecendo deve ser o último passo do funcionário.
Me parece que o funcionário inicialmente deve buscar conversar com o seu patrão, buscar o diálogo e, como a gente diz, né, conversando normalmente a gente se entende. Perfeito. Aqui uma pergunta que chegou pelo WhatsApp da nossa leitora Celina, do bairro Belém Velho. Ela gostaria de saber por que a doméstica não tem direito à insalubridade. Pois é, Celina, a lei prevê as hipóteses de recebimento de adicional de salubridade e adicional de periculosidade. Nós temos atualmente esse entendimento, mas é algo que me parece que a lei pode evoluir. A lei, eu acho que se espera que a lei evolua para benefício dos trabalhadores, estabelecendo hipóteses de recebimento adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, e é isso que a gente espera, que o direito do trabalho, que as relações de trabalho evoluam. Mas no momento da contratação, isso tem que ser estabelecido entre patrão e empregado? Não necessariamente. O adicional de salubridade é um adicional, um benefício que está previsto na lei. Não há necessidade de que as partes prevejam o pagamento para que haja o pagamento. Mesma situação adicional de horas extras. Perfeito. Aqui mais um depoimento da campanha Eu Empregada Doméstica, que empregadas domésticas estão usando essa hashtag para relatar situações de abuso. Minha mãe e eu fomos despedidas por quebrar um baleiro. Isso é motivo para demissão por justa causa? Me parece que não vejo. A justa causa é a punição mais grave, a punição pela falta mais grave produzida pelo funcionário. Não me parece que quebrar um baleiro seja uma falta tão grave que justifique o rompimento do contrato de trabalho. Não me parece adequada essa prática, não me parece adequado que se reconheça como justa causa, porque o ambiente de trabalho continua relativamente tranquilo, né? Não vejo por que se reconhecer insustentável. E também A justa causa, então, é o vínculo de emprego, o contrato não tem mais continuidade porque o funcionário cometeu uma falta muito grave, cometeu uma falta grave. Existem diversas situações da vida que podem significar o rompimento da confiança que tem patrão e empregada, e esse rompimento de confiança significa o impossibilidade de continuar o vínculo de emprego. Normalmente, situações mais comuns de falta grave do empregado estão relacionadas a faltas ao serviço. O funcionário deixa de comparecer, simplesmente abandona o posto de trabalho ou tem muitas faltas sem justificativa. Não tem atestado médico que justifique sua falta. O empregador não tem obrigatoriedade de permanecer com o funcionário que não tem comprometimento de ir trabalhar. Nessa situação, se as faltas realmente são contínuas, há muitas faltas, ou a identificação que o funcionário não tem mais interesse de permanecer, despede por justa causa. E tem como, se o empregado entende que foi demitido por justa causa, de forma injusta, tem como ele recorrer dessa decisão? Por certo. A justa causa ela é aplicada pelo empregador, mas o empregado pode dizer, olha, eu não cometi essa falta grave, ou essa falta que eu cometi não é grave o suficiente para que eu seja despedido por justa causa. Nessa hipótese, e caso o empregador insista na aplicação da justa causa, o empregado pode demandar judicialmente, pode ir na justiça e de buscar o reconhecimento de que a falta não foi suficientemente grave, não há justa causa e, portanto, ele vai receber todas as verbas rescisórias próprias para a extinção do seu contrato. Então, o trabalhador tem que estar muito atento para não se deixar levar pela voz mais firme, muitas vezes, do patrão, né? Verdade. E aí a justiça existe para isso, né? Para que o poder econômico maior do empregador não seja suficiente para criar uma situação posta e que não possa mais ser discutida. O empregado não tem a obrigação de reconhecer como verdade todas as interpretações, tudo que o empregador lhe diz. A justiça existe justamente para reconstituir a verdade e reconstituir o justo. A relação entre patrão e empregado, principalmente quando se trata de trabalho doméstico, ela é muito íntima, né, Rodrigo? Isso acaba, porque acontece tudo dentro de casa, fica ali no ambiente familiar, isso acaba propiciando esse tipo de situação de abuso, assédio moral, situações em que acaba humilhando o trabalhador? Verdade, tem toda razão.
o trabalho doméstico é o trabalho em que existe maior intimidade entre empregado e empregador, porque o empregado está dentro do ambiente de vida das pessoas. Muitas vezes ele está dentro, muitas vezes membros da família têm mais contato diário com o empregado do que com outros membros da sua própria família. E essa intimidade pode também ser confundida e significar abusos, significar que o empregador tem todo o poder de determinar qualquer tipo de tarefa e é possível que isso se transforme em práticas de humilhação e indignificação. Isso nós temos que coibir. Perfeito. Outra pergunta aqui enviada pela Patrícia Silva pelo Facebook. Gostaria de saber por que os empregados domésticos não têm direito a receber o PIS. É mais uma opção legislativa. Esperamos que a legislação evolua, o direito do trabalho evolua num progressivo de aumento de direitos para os trabalhadores. É isso que a gente espera da civilização. Embora haja uma legislação que regre e regulamente a atividade, ainda há pontos a se... Verdade. Toda a história do direito dos direitos dos trabalhadores domésticos é de evolução, né? Até os anos 70 nós tínhamos uma regulamentação muito pequena. Com a Constituição de 88 nós tivemos vários direitos dos trabalhadores urbanos equiparados para os trabalhadores rurais, para os trabalhadores domésticos, ou seja, os trabalhadores domésticos passaram a ter direitos que eram só dos trabalhadores urbanos, da CLT, e agora em 2015 nós tivemos uma evolução bem maior, foi com a Lei Complementar 150 que os empregados domésticos passaram a ter praticamente os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos, especialmente o Fundo de Garantia, que até então os trabalhadores domésticos não tinham direito ao FGTS, agora tem. E agora uma pergunta assim que vale para qualquer trabalhador. Se ele está no seu ambiente de trabalho e identifica alguma situação de risco, algo que pode gerar algum acidente de trabalho, isso serve também muito para os trabalhadores da construção civil. Para quem o trabalhador recorre numa situação dessas? Ele está vendo que aquela situação pode gerar algum acidente para ele, para um colega, a quem ele recorre? Bom, em primeiro lugar, o empregado, nem empregado doméstico, nem empregado de qualquer outra atividade, como da construção civil, pode se ver obrigado a realizar um trabalho que lhe coloque em grave risco a sua vida, a sua integridade física. Ou seja, de um trabalho que possa resultar em acidentes que possam lhe machucar. Ninguém é obrigado a trabalhar em algo que possa lhe machucar. Nessa hipótese, o empregado deve buscar, primeiramente, com o seu empregador, demonstrar para ele, apresentar para ele a situação que é inadequada, o ambiente de trabalho que é inadequado, que é errado, para que o empregador faça o conserto. Se o empregador não quiser consertar, se negar a arrumar o ambiente de trabalho, esse empregado pode dizer, olha, aqui não trabalho mais. Aqui nós chamamos isso de despedida indireta, dizer, não trabalho mais, o senhor empregador cometeu uma falta grave e, portanto, vou considerar extinto o meu contrato de trabalho. E buscar na justiça, que é o que normalmente acontece, todas as indenizações, todas as parcelas próprias desse modo de encerramento do contrato. Ou seja, o trabalhador não é obrigado a se submeter a nenhuma situação que vai lhe colocar em risco. Por certo, né? Nenhum trabalhador deve se submeter a algo que lhe coloque em risco, algo que possa lhe prejudicar a sua vida, a sua integridade física, a sua saúde. E agora, para fechar, eu queria uma opinião sua, Rodrigo, sobre a campanha Eu Empregada Doméstica. Eu queria ver, assim, o senhor acredita que expor nas redes sociais, denunciar, é importante para o empregado doméstico, para a pessoa que está se sentindo desvalorizada no seu ambiente de trabalho? Eu acho extremamente importante. Atualmente as redes sociais são são veículos muito interessantes para a exposição e nos fazem refletir. Muitas vezes a gente não tem conhecimento de todo o ambiente, de todo o sofrimento que muitas pessoas sofrem no seu ambiente de trabalho, e esse tipo de campanha eu acho muito interessante, muito importante, nos permite refletir, nos permite compartilhar dores e principalmente buscar a melhoria do ambiente de trabalho, buscar com que as nossas relações de trabalho sejam mais humanas e com os direitos melhor implementados. E acessível para qualquer um, né? Denunciar na rede social, postar Verdade. no Facebook, no Twitter. Verdade, porque às vezes é muito comum o empregado achar que a situação que ele está sendo exposto é só dele, só acontece com ele. E
às vezes não é assim, e às vezes há um compartilhamento de situações, vários empregados sofrem da mesma forma e compartilhando essas experiências a gente consegue buscar melhoria para toda a coletividade. Perfeito. Muito obrigado. Quem esteve com a gente foi o Rodrigo Trindade de Souza, juiz do trabalho e presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a AMATRA. A matéria completa o leitor pode conferir no site do Diário Gaúcho, é diariogaúcho.com.br, e na edição impressa do jornal de hoje. Muito obrigado, agradeço a participação, Rodrigo. Obrigado.